Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que possam receber tudo aquilo que vieram buscar. Boa noite aos nossos irmãos internautas, que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, às quinta à tarde, e no referido site elas ficam gravadas. Boa noite aos nossos irmãos do canal YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Mais uma vez, Senhor, aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Falar de família é falar de espíritos em evolução. É uma abordagem delicada que envolve os dramas das almas que se amaram, das almas que se odiaram, na escalada das múltiplas existências, reencarnação. Considerando, sobretudo, que a família é um laboratório vivo de experiências, de aprendizados. Ela é uma verdadeira escola para os espíritos que todos nós ansiamos na busca da felicidade, que ainda não é deste mundo, mas podemos começar a buscá-la. Nós devemos considerar outro sim, que é a visão de família, a visão espírita de família. Ela difere das filosofias não reencarnacionistas. O Espiritismo, ela nos apresenta a família como sendo um instituto abençoado, em que criaturas humanas se reencontram para que com esse reencontro realizem um programa de provas, de expiações com visão ao futuro. Por outro lado, a família na concepção espírita, ela antes de ser a reunião de corpos sagrados de espíritos imortais que todos somos, e nesse reencontro, nós vamos efetuar a renúncia, nós vamos buscar a boa vontade, nós vamos vivenciar a ajuda mútua do perdão, da tolerância e muito mais.
se nós alcançarmos um grau na nossa consciência que desperta. A grande batalha que nós enfrentamos ainda se trava dentro de nós no convívio familiar, no egoísmo. Egoísmo este que gera todos os problemas, que envolve as tragédias essas que geram consequências imprevisíveis. Mas as provas que nós iremos nos submeter são provas de compromissos anteriores que nós temos que vivenciar junto, dívidas e resgates. A mensagem desta noite nos fala do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honra teu pai e tua mãe. Qual é a importância da tua família? Qual é a importância que você dá para a sua família? Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, na sua obra Constelação Familiar, ela nos diz: a família, ela é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E nós temos consciência disso. Da veracidade das palavras desta mentora. Visto que, sem a família, não pode existir a sociedade. Precisamos da família. Pegando na mesma obra, ela nos diz que a família é o resultado do largo processo, do processo evolutivo, de todos os espíritos que ela compõe, que é o resultado do largo processo, por meio de extensa trajetória estas que nós vamos vencendo por meio das sucessivas reencarnações. Mas nós temos que vivenciar que a nossa família, antes de tudo, ela é uma escola de bênçãos, aonde dentro da família nós aprendemos os deveres fundamentais para que tenhamos uma vida feliz. Porque sem cujo apoio fenecem os ideais e desfalecem as aspirações. Os mentores espirituais nos asseveram que muitos de nossos familiares que hoje estão em nosso reduto são espíritos que nós venhamos evitando há mais de 400 anos. E hoje temos ele junto conosco. Porque quando nós organizamos a família, antes da reencarnação, quando nesse momento nós elegemos os membros que estarão constituídos junto conosco, ou o resultado de nossas imprevidências. Porque ela é uma oficina permanente, aonde neste convívio irão se desenvolver os sentimentos.
iremos vivenciar as nossas emoções. Iremos ter a direção certa, correta, a orientação segura, para que possamos nos empreender para o futuro. Vai haver conflitos, vai haver desavenças, porque tudo isso nós trazemos vestígios de passados distantes. Porque o nosso passado espiritual nos traz muita influência de planejamento. Ele nos mostra esse passado. Que nós nascemos na família aonde nós escolhemos. Nós escolhemos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, etc. Porque tudo isso são experiências passadas, irmãos que já convivemos em muitas existências, ao longo dessas de numerosas reencarnações. E Joana de Ângeles ainda nos chama a atenção para o papel fundamental da família na jornada evolutiva de nossa reencarnação. Quando nos diz ainda que esta família que estamos vivendo, ela é uma escola de bênçãos, pois nela iremos aprender a nos amar, iremos aprender a vivenciar o amor, aonde nós iremos buscar os valores, aonde nós iremos vivenciar os nossos deveres, para que possamos tornarmos-nos felizes. Porque a família, ela tem um importante papel na formação desses valores, na construção deles todos para a sociedade. Portanto, meus irmãos, a nossa família jamais será obsoleta, mas sim, ela será sempre um dos pilares que possibilitam a construção do futuro. E agora? Qual é a importância que tu dá para a tua família? Nos momentos que tu te encontras junto com ela, qual é a importância que tu dá para os teus pais? Quando eles querem nos ensinar, nos passar o aprendizado para que nós sejamos homens de bem na nossa jornada evolutiva, e simplesmente nós ignoramos, não aceitamos porque somos egoístas, orgulhosos. Qual é o valor que tu dá para a tua filha, para a tua família, quando os filhos erram? Quando a tua filha engravida do namorado, ou o teu filho engravida a namorada, qual é o valor, a importância que tu dá a eles? Corre de casa, manda embora, porque vem aquela máscara. O que eu falarei para a sociedade, para as minhas amigas? Você corre da sua casa e na esquina está o traficante esperando ela. Você está correndo da sua casa, aquele ser, aquela criança, que no futuro da tua velhice irá te amparar. E assim sucessivamente, irá te cuidar na sua doença. Mais uma vez isso está acontecendo que tu não estás aceitando aquele ser.
Nós precisamos valorizar estes filhos. Uns irmãos nossos do movimento espírita, eles estão fazendo um trabalho no presídio. Eles me disseram que a quantidade de jovens que lá encontram-se, e se nós formos buscar lá no íntimo destes jovens o porquê estão lá, porque eles, quando precisaram, não foram valorizados pelos seus pais, pela sua família, buscaram o valor naquele traficante que está lá fora, auxiliá-lo, mas o direciona ao crime, ao vício, às drogas. Nós precisamos valorizar esses filhos quando erram. Nós precisamos apoiá-los, nós precisamos direcioná-los para um caminho do bem. Qual é a importância que nós estamos dando para os nossos idosos que moram conosco no mesmo lar, que vivem conosco a mesma mesa, quando fazemos as refeições. Será que nós estamos achando que eles estão velhos demais? Que eles estão fazendo coisas que venham nos chocar? Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que um dia também nós iremos envelhecer, nossas mãos ficarão trêmulas, os nossos rostos ficarão deformados. O momento é de buscarmos ajuda a eles. Será que não podemos pensar que quando nós éramos bebê, crianças, eles nos valorizaram todos os momentos que nós precisamos? E agora, porque nós estamos evoluindo, nós estamos em uma profissão que nos deslumbra a sociedade, e nós estamos deixando de lado, futuramente o levamos para o asilo. Nós não podemos nos esquecer da lei do retorno. Precisamos amá-los. Precisamos compreendê-los. E aquele familiar difícil que mora contigo, que tem dias que tu não suporta, qual é o valor que tu dá para ele? É o valor dos desprezos. É o valor da ignorância. Precisamos olhar ele com olhos de amor, porque ele está precisando de ajuda, porque eles são exatamente iguaizinhos como nós os deixamos no passado. E hoje eles estão junto conosco para que nós aprendamos, nós desenvolvamos os ensinamentos do Mestre Jesus. Quanto tempo nós esquecemos de valorizar a nossa família, de dizer a eles o quanto é importante, o quanto eles são importantes para o nosso convívio, por estar conosco, por fazer parte do nosso dia a dia. Precisamos dar um basta na violência. E como é que nós vamos fazer isso? Começar dentro do nosso lar, amando os nossos irmãos, nossos familiares. Hoje eu escutava uma frase que dizia assim: o amor constrói, o amor educa. E é verídico esta afirmação. Nós precisamos trazer para junto conosco aquelas pessoas que nós aceitamos de compartilhar nesta existência. Um outro fator importante para o nosso desenvolvimento, meus irmãos, porque eu não falo só aqui da família consanguínea que está conosco, eu falo aqui da família de amigos, eu falo aqui também das famílias
daquelas famílias, daqueles companheiros que estão no nosso emprego. Eu falo também da família dos nossos vizinhos, que eles são importantíssimos para a nossa jornada. E muitas vezes nós os desprezamos. Eu tenho uma tia que nenhum vizinho presta para ela. Ela coloca defeitos em todos. Ainda bem que eu não sou vizinho dela. Todos ela acha defeito, por quê? Ela traz vestígios do passado. Há 4 meses, o meu tio, com sua deficiência visual, ele teve um mal súbito e foi encontrado, jogado ao chão. Ela não pôde pedir ajuda aos vizinhos por causa dessa implicância que ela tem com eles. Ela pediu socorro aos médicos, à ambulância. E os médicos disseram a ela, peça ajuda para os seus vizinhos. E ela simplesmente disse, mas eu não me dou com nenhum deles. Meu tio veio a desencarnar. Os vizinhos são importantíssimos para o nosso crescimento. Eles também estão ali junto de nós para que nós possamos nos amar, a nos perdoar. E Jesus já nos ensinou. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Quem são os nossos adversários? São esses irmãos que convivem conosco. Eles são de uma importância grandiosa. Eles trazem uma evolução para que nós possamos todos desenvolver a misericórdia divina. Falar em família é lindo. Falar em família é maravilhoso, mas nós temos que cumprir nosso horário, disciplina. Vejamos agora o que Divaldo nos fala sobre esse apanhado que eu trouxe até o presente momento sobre família. Então a reencarnação é esta bênção de Deus, que nos enseja a reparar o passado, construir o futuro, entender o presente e desenvolver os sentimentos do amor. Entre os postulados básicos da doutrina espírita é a reencarnação, a justiça manifesta de Deus. Por isso que filhos ingratos, drogados, filhas rebeldes, companheiros desleais, familiares estúrdios, amigos traiçoeiros, pertencem à nossa economia evolutiva. Ao invés do revide, a compaixão. Ao invés do ódio, o amor. Ao invés da repulsa, a afabilidade, a doçura. Se tendes filhos que vos parecem ingratos, que não conseguem trazer-vos alegrias, amai-os mais. Se tendes filhas rebeldes e atrevidas, que se permitem uma vida licenciosa nesses dias de disparates, mas ternura para com elas. Se tendes companheiros que não correspondem ao dever que assumir espontaneamente, mais amor. E se não puderdes amá-los, masculinos ou femininos, mais compaixão. Estemos na terra, recolhendo os cardos, os espinhos, mas também os pomos dourados que deixamos no passado, tendo a sublime oportunidade de semear. Semeemos amor. Alguém nos ofende, pior para ele. Alguém nos persegue, pobre dele. Mas quando somos nós os ofensores ou os perseguidores, ai de nós. Recordemos de Jesus nos 7 ais do Evangelho. E sejamos nós aqueles que devemos amar em qualquer circunstância,
A nossa família não é a família que gostaríamos de ter, é a família que temos necessidade de nela nos encontrarmos. Talvez a nossa família real esteja espalhada por diferentes lugares da terra, e nós teremos desejo de encontrar um que outro, mas por enquanto é esta família aprovação que nos deseja o crescimento espiritual. Encontremos a alegria de viver, porque só através da reencarnação é que nós podemos conseguir a palma da vitória. E em qualquer circunstância, contribuamos em favor da fraternidade. Evitemos o mal, não lhe demos guarida, não transmitamos as más notícias, abandonemos a euforia de ser portadores das notícias trágicas, desventurosas, de sermos instrumento do mal. Que a nossa mensagem seja a mensagem perene do bem, como ele disse: eis que eu vos trago boas novas de alegrias. Há 2000 anos ele nos trouxe as boas novas de alegria, que o Espiritismo agora está restaurando e colocando ao nosso alcance. Família é perdão, é amor, é tolerância. Famílias, problemas. Irmãos que se antagonizam, cônjuges em lamentáveis litígios, animosidade entre filho e pai, farpas de ódio, entre filha, entre mãe, agressões infelizes, que nos levam a consequências fatais, tragédias nas paredes estreitas das famílias, pais enfermos, açoitados por filhas obsediadas em cadeia de ira. É da lei divina, junto a eles que nós reencarnamos, para que possamos saldar nossas dívidas do passado. A justiça celeste estabeleceu para nós que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. O esposo negligente de ontem, ele reencarna hoje no lar, com vestes de uma filha ingrata e maldizente. A esposa que desrespeitou o lar ontem, recebe hoje o esposo traído como um filho enfermo e cruel. Chacais produzindo chacais. Cobradores reencarnantes junto a dívidas na província do instituto da tua família, dentro do teu lar. Acende, meus irmãos. Acende a claridade do Evangelho no teu lar e ama a tua família a problema. Preserve a paciência. Paciência esta no decurso diário dos teus exercícios. Não. Nós não residimos, nós não estamos ali por acaso. Nem por engano. É lá que nós teríamos que reencarnar, que nascer. Porque a reencarnação nos ilumina como a luz do conhecimento espírita, para que também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas, os dramas, que estarão rumando para experiências novas, com o nosso coração afervorado e o espírito tranquilo.
A mensagem final é o que eu vos deixo. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas, para que possamos ajustar os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação ninguém erra de endereço. Portanto, meus irmãos, viva dia após dia com os teus queridos. Diga a eles sempre que eles são importantes na sua jornada evolutiva. Que você os ama. Pois um dia, somente por sobrenomes ou compatibilidade sanguínea. Se define pelo comprometimento, pelo amor. Significa estar lá junto deles quando eles nos precisarem. Significa cuidarmos uns dos outros. Significa escolhermos amar uns aos outros. Mesmo naqueles dias que o amor se torna difícil. Agradecemos, teu Pai, por essa oportunidade que tivemos nesta noite, de estarmos estudando o teu Evangelho, teus ensinamentos. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que encontram-se nos hospitais, com suas doenças, com seus sofrimentos. Abençoa-os, Senhor, para que eles possam se revigorar, se fortalecer, voltar ao convívio dos seus queridos. Aquelas pessoas que nesse momento estamos com o pensamento elevado, que também estão precisando do teu amparo. Pelas famílias que encontram-se em conflitos, em desavença, que o ódio seja transformado em amor e que eles possam novamente voltarem a conviver. Para que seja abençoado, que o nosso anjo Ismael derrame suas bênçãos, para que a misericórdia divina, o Evangelho de Jesus, acalente os corações dos nossos políticos, para que possamos prosperar e evoluir. Abençoa, Senhor,